Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quarta-feira, fim da data FIFA. E o Campeonato Brasileiro tem retomada nesta quarta-feira com 7 partidas, hein? Rodada importante. Rodada de número 28, depois desta rodada restarão 10 jogos para o Cruzeiro e o Cruzeiro na Arena às 9h30 da noite, o clássico diante do Atlético Mineiro. A rodada começa às 7 horas da noite com Palmeiras e Red Bull Bragantino, 7h30 Botafogo e Flamengo, 8 horas da noite tem Sport e Ceará, também 8 horas Mirassol e Internacional e aí 3 partidas, 9h30 da noite. Fortaleza e Vasco, Santos e Corinthians e o clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro. Rodada será encerrada nesta quinta-feira com 3 jogos, Grêmio e São Paulo, Vitória e Bahia, Fluminense e Juventude. Como teve a parada aí para a data FIFA, o Palmeiras fez o jogo que tinha, um dos jogos que tinha menos com o Juventude, goleou, foi a 58 pontos, é o líder. O segundo, o Flamengo, 55. Terceiro, Cruzeiro, 52. Fechando o G4, o Mirassol, 46 pontos. O quinto é o Botafogo, com 43. Bahia fecha o G6 com 43 pontos. Na zona de rebaixamento, Vitória, 25. Fortaleza, 24. Juventude, 23. E o Sport é o lanterna com 16 pontos conquistados. É a Série A do Campeonato Brasileiro pegando fogo nesta reta final. Cruzeiro concentrado desde ontem. O time do técnico Leonardo Jardim, que não terá o Fabrício Bruno, que chega hoje a Belo Horizonte, depois de defender a seleção brasileira, recebeu o apoio de muita gente, de muitos torcedores do Cruzeiro, de lideranças, de jogadores do elenco, diretoria, enfim, todo mundo abraçando o Fabrício depois de falhar na derrota da seleção brasileira para o Japão. O Fabrício deve ser substituído pelo Jonathan Jesus neste compromisso. Leonardo Jardim vai levar até o vestiário da Arena as dúvidas que tem. O provável Cruzeiro, Cássio, William está de volta, Jonathan Jesus, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva. Aí, 3 jogadores para 2 vagas, penso, Christian Wanderson e Kenny Arroio. Dos 3, 2 devem começar, Matheus Pereira e Caio Jorge. É esse o provável Cruzeiro que tenta voltar a vencer. Já são 3 jogos sem vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Derrota para o Vasco, empate com o Flamengo e o empate diante do Sport Recife. O nosso dia de jogo KTO começa 3 horas antes, hein? Nesta quarta-feira fica o convite, antes 11h30 da manhã. Tem o Bola em Jogo e mais tarde já estaremos diretamente da Arena para contar toda a história de mais este clássico, o último da temporada 2025. Começando com mais uma convocação do Cruzeiro para a Copa do Mundo Sub-17. Cruzeiro com 3 convocados para a competição que será disputada no mês de junho. O técnico Carlos Eduardo convocou para a Copa do Mundo Sub-17 no Catar, hein? Entre os dias 3 e 27 de novembro. O zagueiro Vitor Hugo, o meia Felipe Moraes e o atacante Pietro Tavares. E o Cruzeiro só não tem mais um aí, que seria o Cauã Prates. Mas o Cruzeiro não iria liberar o jogador, porque hoje é peça importante aí no elenco do técnico Leonardo Jardim. Cruzeiro que tinha colocado 4 atletas na Copa do Mundo Sub-20 e agora outros 3 na Copa do Mundo Sub-17. Toda a sorte aí do mundo para os crias da Toca na competição, então, que será disputada no Catar. Por falar em seleção brasileira, Fabrício Bruno, todo mundo acompanhou, teve uma falha ali no primeiro gol da seleção japonesa, depois dava para ter cortado uma bola, mas era um lance difícil, e o jogador, claro, sentiu muito,
o que aconteceu na partida. Foi a primeira derrota da seleção brasileira para o Japão na história, e o Fabrício já recebeu muita mensagem de apoio do próprio elenco do Cruzeiro, todo mundo aí abraçando o zagueiro neste momento. Todo mundo sabe que ele é peça fundamental neste grupo do Cruzeiro, e o Fabrício Bruno está voltando para na quinta-feira já se reapresentar normalmente na Toca e retornar ao time no sábado diante da equipe do Fortaleza. Então fica aí uma mensagem também para o torcedor do Cruzeiro, né, para dar aquele apoio. No sábado teremos um grande público. O Cruzeiro já divulgou a parcial de mais de 20 mil ingressos vendidos para o duelo com o Fortaleza, sábado às 9 horas da noite. Então todo mundo aí mandar aquele apoio nas redes sociais do Fabrício Bruno, acho que é importante. Todo mundo reconhece que ele falhou, que não podia ter falhado, mas já que aconteceu o erro, é hora do torcedor abraçar o xerife, né? O zagueiro Fabrício Bruno, e todo mundo sabe da qualidade dele, a temporada que o Fabrício faz neste ano de 2025, vem jogando muita bola, o nosso xerife, que volte aí e que possa voltar a ser convocado no futuro pelo técnico Carlo Ancelotti, porque, claro, é o sonho do jogador disputar uma Copa do Mundo. O foco é total agora no clássico diante do Atlético Mineiro, nesta quarta, 9h30 da noite. Preparação foi fechada e o Cruzeiro tem aí os retornos de Christian e Wanderson, muito provavelmente aí os dois brigando por uma titularidade. O Christian até foi relacionado diante do Sport, mas ficou alguns dias ali fazendo tratamento e agora está pronto aí para ser titular. E o Wanderson também retorna depois de ficar ausente contra o Flamengo e também contra o Sport Recife. O jogador agora brigando para retomar o seu espaço no time. Jonathan Jesus deve ser o escolhido para a vaga de Fabrício Bruno para formar dupla com Vidalba. Vamos aguardar. Claro que o Leonardo Jardim vai levar dúvidas até o vestiário da Arena sobre quem serão os titulares nas beiradas, pela direita e pela esquerda. Luiz Sinisterra não deve ficar à disposição para este jogo. O atleta já está recuperado aí do edema que teve, mas vem fazendo treinos físicos, trabalhos específicos na Toca para ganhar confiança e voltar em uma outra condição, para não ter isso de retorna, vai para o DM e fica nesse vai e volta. Acho que isso acaba minando a confiança do atleta. Então o Cruzeiro vai fazer aí um trabalho específico com o jogador. Vamos ver se será opção para sábado diante do Fortaleza. Se não for, aí retorna contra o Palmeiras, que é o jogo do outro final de semana lá no Allianz Parque, em São Paulo. O que está prestes a acontecer pode mudar completamente o rumo do futebol mineiro e reacender uma rivalidade histórica que já atravessa gerações. Os bastidores estão em ebulição e há conversas, estratégias e decisões sendo tomadas em silêncio, longe das câmeras, mas que prometem explodir nas próximas semanas. É o tipo de movimentação que ninguém imaginava que surgiria tão cedo, mas que agora coloca em jogo o orgulho, a inteligência e o poder de dois gigantes. A torcida, como sempre, pressente que algo está sendo tramado, e o clima de expectativa cresce a cada hora, como se o destino estivesse prestes a escrever um novo capítulo inesquecível na história recente do futebol mineiro. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Há negociações, planos e movimentos sendo traçados que podem redefinir completamente o elenco estrelado para a próxima temporada, e o nome envolvido nessa história é simplesmente um dos mais comentados do Brasil nos últimos meses. Então, se você é cruzeirense de coração e quer saber tudo sobre o que está por vir, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like, porque as informações que vêm a seguir são fortes e prometem mexer com suas emoções. Agora vamos continuar com a notícia.
Nos bastidores da Toca da Raposa, Pedro Lourenço e Leonardo Jardim vêm trabalhando em silêncio, com uma estratégia definida e um planejamento cirúrgico para transformar o Cruzeiro em um dos elencos mais competitivos da Série A. A SAF Celeste vive um momento de estabilidade e confiança, mas os planos para 2026 mostram uma ambição ainda maior, mirando atletas de nível internacional, jogadores que podem mudar o patamar do time e colocá-lo entre os protagonistas do futebol brasileiro novamente. E é justamente dentro desse contexto que um nome poderoso surgiu sobre a mesa, causando surpresa até mesmo entre os dirigentes mais experientes do clube. Esse nome é Gustavo Scarpa, um dos grandes destaques do Atlético MG, que agora entrou na mira do Cruzeiro para a temporada de 2026. A informação caiu como uma bomba nos bastidores. Já que Scarpa é considerado peça fundamental no esquema de Cuca, sendo um jogador versátil, técnico e capaz de decidir partidas com um simples toque na bola. O Cruzeiro, atento a cada movimento do mercado, vê no meia uma oportunidade rara de trazer um reforço de peso, alguém que chegaria para ser protagonista imediato e agregar experiência a um elenco em constante evolução. O interesse celeste vem num momento curioso. O Al Ta'awun, clube da Arábia Saudita, já havia feito uma proposta de 19 mil dólares, 19 milhões de reais, pelo jogador. Mas o Atlético recusou imediatamente, alegando que havia investido 27 mil reais, 27 milhões de reais, em 2023 e não tinha intenção de vendê-lo por menos. A diretoria alvinegra deixou claro que só abriria conversas por valores acima do que foi pago, o que mostra o peso de Scarpa dentro do elenco e a importância que ele tem no projeto do clube. Mesmo assim, nos bastidores da Toca da Raposa, há quem veja essa situação como uma janela de oportunidade. O Cruzeiro acredita que, com o tempo, o cenário pode mudar e o Atlético pode aceitar conversar, especialmente se o jogador manifestar interesse em novos desafios. Scarpa, segundo pessoas próximas, já deixou escapar que considera a ideia de jogar em outro grande clube brasileiro no futuro, especialmente em um projeto estruturado e ambicioso como o do Cruzeiro. Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, enxerga em Scarpa um atleta ideal para o estilo de jogo que deseja implantar. Um meia de movimentação intensa, com visão de jogo apurada e capacidade de decidir tanto nas bolas paradas quanto em jogadas construídas. O treinador português, que já mostrou ser adepto de um futebol ofensivo e estratégico, acredita que o camisa 14 do rival poderia ser a peça que faltava para elevar o nível técnico do elenco azul. E é exatamente por isso que o interesse não é passageiro, mas sim parte de um planejamento a longo prazo. Pedro Lourenço, por sua vez, vê nessa possível investida uma oportunidade de mostrar força no mercado. O dono da SAF Celeste já demonstrou que não tem medo de grandes negociações e tem trabalhado para recolocar o Cruzeiro no topo do futebol brasileiro. Com recursos e credibilidade crescentes, Pedrinho está disposto a investir alto para dar ao torcedor o elenco dos sonhos, e a chegada de Scarpa seria uma demonstração de poder, um verdadeiro recado ao rival e a todo o país de que o Cruzeiro está de volta com grandeza e ambição. Enquanto isso, a torcida vive momentos de pura euforia e debate intenso. Parte da nação azul vibra com a possibilidade de ver um jogador do calibre de Scarpa vestindo a camisa celeste, lembrando que o meia tem uma das melhores batidas de bola do futebol nacional e experiência suficiente para comandar o meio-campo em jogos decisivos. Outros, no entanto, levantam questionamentos sobre a rivalidade e se seria possível ver um atleta tão identificado com o rival trocando de lado.
O tema divide opiniões, mas alimenta a chama da rivalidade como há muito tempo não se via. Nos bastidores, a equipe de representantes de Gustavo Scarpa monitora tudo com atenção. Eles acreditam que novas propostas devem surgir nas próximas janelas, especialmente de clubes que disputam a Série A e até mesmo do exterior. O jogador que tem contrato com o Atlético até 2027 sabe que sua saída não é simples, mas entende que boas propostas podem mudar o rumo das negociações. A possibilidade de atuar em um projeto sólido e ambicioso, como o do Cruzeiro, não é descartada e desperta curiosidade. O Cruzeiro, por sua vez, não pretende fazer nenhum movimento precipitado. A ideia é acompanhar de perto a situação e, caso o momento se mostre favorável, avançar com uma proposta que agrade todas as partes. Leonardo Jardim e o departamento de análise do clube já estão avaliando como Scarpa poderia se encaixar no esquema tático, e há um consenso de que sua chegada elevaria o nível do elenco de forma imediata, transformando o Cruzeiro em uma das equipes mais perigosas da Série A. Além disso, há uma questão simbólica poderosa nessa possível contratação. Ver um jogador de destaque do rival cruzando a cidade e vestindo o manto estrelado teria um impacto gigantesco não apenas esportivamente, mas também emocionalmente. Seria uma virada histórica, capaz de incendiar a rivalidade e dar ao Cruzeiro um novo combustível motivacional tanto para os atletas quanto para a torcida. E, na visão da diretoria, isso tem um valor incalculável no futebol moderno. O projeto de reconstrução do Cruzeiro não é apenas sobre reforçar o elenco, mas também sobre resgatar a confiança e o respeito que o clube sempre inspirou. Leonardo Jardim tem sido peça-chave nesse processo, conseguindo extrair o melhor de seus jogadores e montando um time competitivo, organizado e inteligente. A chegada de um nome como Scarpa, reconhecido nacionalmente, seria a cereja do bolo, consolidando uma nova era de protagonismo. Nos bastidores do Atlético, por outro lado, a notícia do interesse celeste caiu como uma provocação direta. A diretoria do Galo sabe que o Cruzeiro tem poder financeiro e estrutura para fazer propostas ousadas e não quer correr o risco de perder uma peça importante para o maior rival. Essa tensão entre os dois clubes promete esquentar ainda mais as próximas janelas, com uma verdadeira guerra de bastidores prestes a começar. Enquanto os dirigentes traçam planos, a torcida cruzeirense sonha. As redes sociais já estão cheias de montagens, debates e palpites sobre como seria ver Gustavo Scarpa com a camisa azul, orquestrando o meio-campo ao lado de nomes como Matheus Pereira e Lucas Silva. O sentimento é de empolgação e curiosidade, e cada nova informação sobre o caso é recebida como uma faísca que reacende a chama da esperança. E a verdade é que o Cruzeiro está mais vivo do que nunca no mercado. A gestão de Pedro Lourenço tem mostrado ousadia, e o planejamento para 2026 promete mais contratações de impacto. Scarpa é apenas um dos alvos, mas o interesse nele simboliza uma nova postura do clube, competitiva, ambiciosa e sem medo de sonhar grande. É o tipo de atitude que a torcida esperava há anos e que agora começa a ver se transformar em realidade. O Cruzeiro quer montar um elenco que não apenas dispute, mas conquiste, que entre em campo com a confiança de quem sabe que nasceu para vencer e escrever novos capítulos gloriosos na sua história. E é por isso que cada nome estudado faz parte de um plano muito maior, pensado com paciência, inteligência e uma visão de longo prazo que busca devolver ao clube o protagonismo que sempre lhe pertenceu. Esse projeto de reerguimento vai muito além do campo. Envolve gestão moderna, estrutura de alto nível, mentalidade vencedora e um compromisso inabalável com o torcedor. Gustavo Scarpa, com seu talento refinado,
Experiência internacional e personalidade de líder se encaixa perfeitamente nessa filosofia, sendo visto internamente como a peça que pode elevar o patamar técnico e emocional do elenco estrelado. Agora, a grande questão é: será que Gustavo Scarpa aceitaria vestir a camisa estrelada e fazer parte dessa reconstrução histórica? O destino parece estar preparando algo grandioso, e os próximos capítulos prometem fortes emoções para os dois lados da rivalidade mineira. E você, torcedor, o que acha dessa possível investida do Cruzeiro em Gustavo Scarpa? Acredita que ele seria o nome certo para comandar o meio-campo celeste e marcar uma nova era na Toca da Raposa? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like para não perder nenhuma atualização sobre essa movimentação que promete sacudir o futebol brasileiro.